Numa população idosa, é realmente necessário a gente fazer um controle rigoroso do sobrepeso, da obesidade? Vamos discutir um pouco disso aqui a respeito nesse vídeo de hoje. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Olha só, a gente sabe que populações envelhecem, um processo natural, um processo fisiológico, um processo inerente ao ser humano, tá? Mas as populações envelhecem com fatores muito variados de influência, desde fatores ambientais, fatores culturais, fatores econômicos. Tudo isso vai ser marcante no ponto de partida até o ponto de chegada para a gente fazer uma análise nesse respeito. Vamos considerar a população brasileira adulta a partir dos 21 anos e uma população brasileira em idade avançada a partir dos 60 anos, 65 anos. E aí a gente consegue começar a individualizar alguns conceitos. A gente consegue individualizar que milhões de pessoas nesse período de vida adulta, entrada em vida adulta, masculino, homem, brasileiro, já entra na idade adulta, nessa idade considerada adulta, com 5 ou até 15 quilos, olha isso, dados do IBGE, 5 a 15 quilos acima do peso considerado normal pelo IMC, tá? Então a gente já tem esse primeiro dado para trabalhar, e aí a gente vê qual é a evolução dessa população ao longo dos 30 anos, para chegar ali dos 20 até os 50, 40 anos, dos 20 até os 60 anos, como é que ela evoluiu, tá? A gente vê que esse processo todo, ele acaba sendo muito, vamos dizer assim, influenciado por aparecimento de doenças crônicas, evolução no padrão financeiro dessa população, evoluções tecnológicas, sociais que vão sendo agregadas em relação à mudança de paradigmas da própria sociedade. Então tudo isso vai influenciando no tipo de envelhecimento barra ganho de peso que vai acontecendo nesse processo todo, tá? Então, uma coisa que surgiu recentemente e que está influenciando muito nas decisões alimentares, no padrão alimentar e no padrão de controle de peso da nossa sociedade são as medicações antidiabéticas injetáveis, as canetas para controle de pressão, de peso. Então, o que a gente tem? Que essas canetas estão amplamente difundidas, muita gente tem acesso a elas e muita gente acaba usando-as com a finalidade de estética, de controle de peso, basicamente para estética. Isso acaba tendo influência considerável na saúde, temos perda de peso também, mas a gente precisa lembrar que a perda de peso, ela em geral, a partir dos 60 anos se dá, a partir dos 50 anos, na verdade, se dá de forma mais ou menos uniforme entre a massa magra e a massa gorda. A gente vai acabar perdendo duas basicamente de modo igual, tá? E aí, com a influência dessas medicações, a gente tem uma perda muito mais acentuada. Então imagina, você levou ali 20 anos, 30 anos para chegar naquele peso dos 60 anos, e agora a gente vai ter, pelo uso de medicação, uma redução de mais de 20, 25% de peso em um período pequeno, de 1 a 2 anos. Então isso acaba dando repercussões metabólicas muito importantes, tá? Então uma coisa a ser considerada é a velocidade do ganho ou da perda de peso, seja ela no paciente jovem, mas principalmente no paciente com mais idade, tá? E o padrão de IMC que a gente vai ter para trabalhar. Então se a gente considerar aqui o IMC acima de 30 para obesidade, grau 1, 33, 35, para a gente ir progredindo em obesidade, grau 2 e 3, a gente vai ver que um sobrepeso, ele já começa a ser um padrão muito difundido e que não tenha tanta influência nas alterações metabólicas, muito mais relacionadas à obesidade, grau 1, 2 e 3, tá? Então, o que a gente tem? Que o envelhecimento, a partir dos 30 anos, que é onde já começa a ter um padrão mais marcado de envelhecimento, acaba diminuindo quantidades iguais de massa magra e massa gorda, se a gente não tomar nenhuma atitude assim consciente, nenhuma medida ativa para influenciar nesse processo, tá? E aí esse ganho de gordura acaba sendo proporcional, vamos dizer assim, o ganho que você tem de peso em relação ao acúmulo de massa gorda e acúmulo muito pouco de massa magra. Então a gente tem uma inversão da relação entre a massa gorda e a massa magra.
sendo que a massa gorda não se distribui em padrão subcutâneo, se distribui basicamente em padrão abdominal, visceral, que é a gordura mais inflamatória que a gente tem em termos de circulação sistêmica. E a partir daí a gente tem acúmulo de gordura abdominal, de gordura visceral, influenciando no tamanho da cintura. Então, o padrão a ser buscado de qualquer forma é uma redução abaixo de 102 centímetros de circunferência abdominal para homens, tá? Então, isso é muito importante que a gente busque, que a gente conheça esse valor e que consiga diminuí-lo para diminuir risco cardiovascular de ter um AVC, de ter uma angina, e risco cerebrovascular de ter um AVC e risco cardiovascular de ter um infarto, ok? Então, aí essa cintura abdominal, essa padrão de gordura visceral vai acabar aproximando essa população de resistência à insulina. A insulina não vai dar conta de pegar toda aquela glicose que está circulando ali no sangue em excesso e transportar para dentro da célula, porque a célula fala, eu já não preciso de mais glicose, já tenho toda a energia que eu preciso. Aquilo vai ser um excedente, vai ficar circulando ali, vai aproximar essa população, logicamente, do diabetes, tá? Isso contando também com a tendência que vai aumentando ao longo dos anos em relação ao sedentarismo. Você vai ficando cada vez mais sedentário, você vai querendo, vamos dizer assim, de modo espontâneo, se mexer cada vez menos, vai tendo mais facilidades econômicas, um carro melhor, você vai já não anda de ônibus, não anda de bicicleta, você vai tendo facilidades para ir trabalhar, para voltar do trabalho. Então isso cada vez gasta menos energia e acaba alterando também o padrão metabólico de consumo e produção de massa magra, ok? Se a gente pensar aí em uma preocupação maior para uma população em torno de 65 anos, a gente não vê que seja a perda de peso, a gente vê que seja o ganho de peso. E isso não só na população nacional, na população mundial, um padrão mundial. A gente vê que é realmente uma preocupação maior com o ganho do que com a perda de peso. E com o excesso de peso, a gente traz a distribuição errada entre massa gorda, mais gordura inflamatória e perda de massa magra, nos levando à sarcopenia, tá? Pra vocês terem uma ideia, cada quilo de peso perdido em um padrão otimizado, ele consegue dar em torno de 75% de perda de massa gorda e 25% inclusive de perda de massa magra. Então você nunca tem um padrão totalmente otimizado de eu vou malhar, vou fazer um exercício perfeito que vai me dar só ganho de magra e só perda de gordo. Então esse processo acaba sendo influenciado por um monte de fatores e a gente tem que tentar buscar a otimização ao máximo dele, já pensando inclusive em uma perda pequena dessa massa muscular, tá? Se a gente tem agora uma análise atual da literatura, o que a literatura traz pra gente? Que o IMC, no dito normal, é de 18,5 até 24,9, mas a taxa de mortalidade entre esse intervalo e o intervalo seguinte, 25 a 29,9, que já é considerado sobrepeso, não temos alteração de mortalidade nessa população. Quando a gente fala de populações homogêneas, logicamente, tenham as mesmas condições clínicas, mesmo que tenham condições de doenças crônicas que sejam estabilizadas ou que não tenham doenças crônicas e que sejam pareadas entre si. Então, pouco sobrepeso é considerado a mesma mortalidade de um peso normal, um padrão normal de IMC. Então, a gente vê que já existe essa tolerância para um sobrepeso a partir do momento que você tenha uma condição de massa magra em abundância, tá? E aí a gente vê que a mortalidade para baixo peso, abaixo dos 18,5, e para um sobrepeso, na verdade, para uma obesidade acima dos 33, acima dos 30 já começa a mudar de figura, mas basicamente acima dos 33 de IMC, você tem uma diferença importante, estatisticamente significativa, de mortalidade em relação ao peso alto e em relação ao peso baixo, comparados a esse nosso intervalo aqui de normalidade / sobrepeso leve, vamos dizer assim, tá? Então, quais são as recomendações das sociedades americanas de cardiologia, American Heart Association, American College of Cardiology, American College of Sports? A gente tem 5 recomendações para essa faixa etária. Primeiro, buscar meta total a todo custo, preservar massa muscular para combater a sarcopenia e diminuir o risco cardiovascular, tá? Muito mais importante do que a gente buscar uma meta de IMC normal ou IMC sobrepeso. Toda essa variação não vai influenciar na mortalidade. Sarcopenia, perda de massa magra, vai influenciar em mortalidade.
Segundo ponto, a gente tem que a perda de peso involuntária é um sinal de alerta total de que apareceu alguma doença, que provavelmente vai ser uma doença crônica, incurável, uma hipertensão, diabetes, ou que uma doença crônica que já existia está em processo de descompensação. Então precisamos corrigir essa perda de peso involuntária, tá? Terceiro ponto, a qualidade na dieta é essencial. É uma meta a ser buscada a todo custo, com distribuição entre os 3 macros. 60% de carbo complexos, 20% de proteínas e 20% de gorduras boas, as gorduras insaturadas. Nozes, castanhas, peixes gordurosos. A distribuição entre esses macros vai fazer diferença na sua longevidade, na sua autonomia, na sua saúde. Melhorar a sua performance, tanto física quanto mental, melhorando o seu metabolismo basal, ok? Quarto ponto, reduzir a circunferência abdominal, de qualquer jeito, porque a gente reduz gordura visceral, reduz padrão inflamatório, protege sistema cardiovascular, sistema neurovascular e faz a integração dos dois melhorarem. Então, melhora a distribuição de oxigênio e energia para os tecidos do corpo, melhora a performance física, melhora o aproveitamento de proteínas, de colesterol, de glicose no tecido cerebral, melhora a parte cognitiva, melhora a memória, melhora planejamento, melhora a performance mental, ok? Quinto ponto, equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra-chave para tudo, mas aqui nesse ponto a gente vai falar em termos de ganhos e de perdas. Grandes perdas de peso não vão gerar ganhos proporcionais na sua saúde. Então, se você levou ali 30 anos para ganhar 30 quilos, não é uma perda em um ano de 20 quilos que vai levar você para um metabolismo normal. Vai livrar você totalmente do diabetes, vai livrar você totalmente da pressão. Não. Aquilo vai ser um choque metabólico muito grande. Então, uma perda gradual, progressiva, é sim muito mais benéfica do que a gente fazer grandes perdas, principalmente influenciadas por medicações que vão eventualmente ter rebotes, ou pior ainda, por padrões alimentares muito restritivos, que vai acabar eventualmente fazendo uma perda de massa magra, e aí a gente volta para o ponto 1 que não foi preenchido, preservação ou ganho, o que é melhor ainda, de massa muscular, ok? Então agora que você sabe de tudo isso, compartilha com aquele amigo que está precisando entender mais a respeito de metabolismo nessa faixa etária, que já chegou lá, que já está chegando lá, que já está começando a se preocupar com esse paradigma inteiro, como é que ele vai trabalhar melhor esse planejamento a médio e a longo prazo. E aproveita, já me segue por aqui.